Muito bem, antes de a gente entrar no texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18, que você citou aí, eu quero dizer o seguinte. Primeiramente, nós, testemunhas de Jeová, nós não negamos a divindade de Cristo. Entendeu? Então, aquele boato que fala assim, testemunho de Jeová não acredita na divindade de Jesus. Mentira. Nós cremos na divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? O que nós não acreditamos é que o fato de Jesus ter divindade o faz ser igual ao seu Pai Jeová. Então isso nós não acreditamos. Acreditamos sim na divindade de Cristo. Mas o fato de ele ser divino não faz igual ao seu Pai. Por que eu falo isso? Porque se você pegar um dicionário bíblico aí, você vai ver lá a palavra divindade, significa simplesmente isso aqui, ó. O que é divindade? Aquilo que pertence a Deus ou se refere a Ele. Aquilo que é semelhante a Deus ou celestial. Então, ser divino é simplesmente ser isso. É aquilo que pertence a Deus ou se refere a Ele, ou aquilo que é semelhante a Deus ou é celestial. Por exemplo, a Bíblia fala que os anjos são divinos, ou seja, são celestiais. São seres espirituais, assim como Jesus é divino, Jeová também é divino. Mas o fato de serem divinos não fazem igual ao Pai. Não tem nenhum texto da Bíblia que prova isso. Entendeu? Então, primeiramente, só esse ponto aí para deixar bem claro. Nós acreditamos, nós, testemunhos de Jeová, acreditamos na divindade de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa divindade não faz ser igual ao seu Pai. Certo? Aí vamos analisar agora Mateus 28, versículo 18. Olha só o problemão que esse texto ele cria para a doutrina da Trindade. Esse poder, todo o poder que Jesus recebeu aí, em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele é em sentido relativo e não absoluto. Por que eu falo isso? Não é em sentido absoluto, mas é relativo. Porque a doutrina da Trindade, ela ensina o quê? Que Deus é composto de 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, porém um só Deus. São todos coiguais em poder, em divindade e assim por diante. Então não tem nenhum maior do que o outro, né? São coiguais. Só que o seguinte, se esse todo o poder que Jesus recebeu fosse em sentido absoluto, como ensina aí as religiões, o Pai e o Espírito Santo, eles teriam ficado sem poder. Já que foi transferido todo o poder ao Filho. Você entendeu o ponto aí? Então a doutrina da Trindade ela ensina que os 3 são coiguais em tudo, em poder, autoridade e assim por diante. Mas se no texto de Mateus capítulo 28, versículo 18, todo o poder dado a Jesus significa que ele tem em sentido absoluto, então o Pai e o Espírito Santo ficou sem poder. Isso que foi tudo transferido o poder ao Filho. Então isso significa, Jodeci, que Jesus ele recebeu todo o poder ou autoridade dentro do campo de ação que lhe foi confiado pelo seu Pai. Por quê? Porque a Bíblia ainda mostra que Deus continua sendo o cabeça de Cristo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, e o Deus dele, Efésios capítulo 1, versículo 17, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Eu vou depois colocar esses textos aqui. Entendeu? Então olha só o problemão que cria para a doutrina da Trindade. Então como é que pode ser coiguais se um tem um Deus ou um cabeça acima dele? Complicado, né? Beleza, então vamos lá, né? Eu coloquei 2 textos. Um foi Mateus capítulo 28, versículo 18. Estou usando aqui uma João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Então não estou usando aqui nenhuma Bíblia da Testemunha de Jeová, tá ok? Diz assim:
Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que está aí traduzido autoridade? E talvez na sua Bíblia está poder, né? Foi me dado todo o poder, mas nessa aqui está toda a autoridade. Por quê? Porque a palavra grega traduzida poder em algumas Bíblias é exousia. E essa palavra significa autoridade, não poder. Entendeu? A palavra poder em grego é outra, é dinamis. E ela tem significado distinto. Por isso que as João Ferreira de Almeida, as mais recentes, elas estão colocando, foi me dada toda a autoridade e não todo o poder. Entendeu? Mas tudo bem. Vamos supor que seja então essa tradução correta aí. Embora não seja. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora você notou no texto aí, eu até grifei em negrito, Jesus fala, foi-me dada, ou foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Peraí, Jesus diz que foi-lhe dado algo. Percebeu? Como é que o Deus Todo-Poderoso ele recebe algo de alguém? Então se Jesus fala que foi-me dado todo o poder, significa que ele recebeu de alguém que tem mais autoridade do que ele. É simples isso. Entendeu? Ele diz, foi-me dado toda a autoridade, ou todo o poder. Então alguém deu isso para Jesus. Percebeu? Já no texto lá de Jó, capítulo 41, versículo 11, se referindo a Jeová, lá diz, quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então, enquanto Mateus capítulo 28, versículo 18 diz que Jesus diz que foi-lhe dado poder no céu e na terra, alguém lhe deu algo, quando se refere a Jeová, o Pai de Jesus Cristo, a Bíblia fala que ninguém dá nada a ele. Entendeu? Por quê? Porque Jeová é o Todo-Poderoso. Não precisa que alguém lhe dê algo, uma coisa que ele já tem. Entendeu? Então esse é o primeiro ponto. Então, Jesus fala lá, foi-me dado. Então alguém com mais autoridade lhe deu poder. Para mim usar uma ilustração bem simples, vamos supor aqui, bem simples. Vamos supor aí que o dono aí do farol chega para você, olha, ô Jodeci, você tem todo o poder para chegar numa pessoa suspeita de que talvez ele esteja furtando alguma mercadoria, né? Aí ele fala, você tem todo o poder para chegar nessa pessoa e agir. Logicamente, quando fala que, aí você chega para a pessoa e fala assim, fulano, eu tenho que falar com você isso aqui porque foi me dado todo o poder para fazer isso. Quando você fala que foi me dado todo o poder ou autoridade, alguém com autoridade maior que você lhe deu. É simples isso. Entendeu? Mas tem outro ponto aqui nesse texto que derruba a Trindade. Todo o poder, toda a autoridade para agir. Claro que no sentido que você tem todo o poder e a autoridade para agir dentro do seu campo de atuação. Na questão de segurança, não é? Você não tem autoridade, por exemplo, poder para mexer na parte financeira. Você não tem autoridade para mexer na questão dos estoques, fazer pedidos de produtos. Entendeu? Então o fato de você receber todo o poder, toda a autoridade é dentro do campo de atuação. É uma ilustração bem simples aí que dá para entender o que o texto de Mateus capítulo 28, versículo 18 quer dizer com respeito a Jesus. Certo? Muito bem. O texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27 e 28. Inclusive é um texto que até hoje nenhum trinitarista me respondeu. O versículo 27 diz assim, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente, agora anote, exclui aquele que tudo lhe subordinou. Bota aí por enquanto. Então nós sabemos que tudo foi sujeitado a Cristo.
Mateus capítulo 28, versículo 18. Lá diz que foi dado todo o poder ou autoridade no céu e na terra a ele. Mas olha só o que Paulo diz. Certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Então o Pai não está entre aqueles que está sujeito ao seu Filho, a Cristo. Você entendeu? Então o Pai é a autoridade maior. Foi aquele que sujeitou as coisas para Cristo. Então exclui o Pai aí, entre aqueles que estão sujeitos a Jesus. Esse é o primeiro ponto. Olha o versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, quando Jesus terminar a sua obra de redenção, né, depois dos 1000 anos, então ele vai devolver o reino ao seu Pai. Então Deus será tudo em todos. Então isso aqui, meu amigo, é autoridade relativa, não autoridade absoluta. Então quando ele Mateus lá, só resumindo aqui, Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus diz que todo o poder foi lhe dado no céu e na terra. Primeiro ponto, ele diz que foi lhe dado, então foi recebido de alguém com mais autoridade a ele. Segundo ponto, não pode ser poder absoluto, tem que ser relativo, porque se fosse poder absoluto, as outras pessoas da Santíssima Trindade ficariam sem poder, visto que todo o poder foi transferido para o Filho. E terceiro, mostrando que a autoridade de Jesus é relativa, versículos 15, capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 27, diz que o Pai isso é excluído entre aqueles que estão sujeitos ao Filho. Então, o Pai é a autoridade máxima, é o Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Então, essa é a questão.